Olá para você que acompanha o blog da Marielle Martins. Nós estamos novamente aqui para falar das eleições em Ponta Grossa sobre o segundo turno. Nós que acompanhamos todo o cenário da eleição desde o período pré-eleitoral e hoje estamos dando início à nossa rodada de entrevistas, que é a terceira e última, né? Porque agora é do segundo turno. Fizemos uma rodada de entrevistas na pré-campanha, também no primeiro turno, né? Com os candidatos, na pré-campanha ainda pré-candidatos, depois no primeiro turno, e agora começando então o segundo turno. Lembrando que os temas são sempre os temas que são relevantes para a população, direcionados aí às propostas das candidatas para a cidade de Ponta Grossa, temas relacionados à saúde, educação, desenvolvimento urbano, planejamento, cultura, enfim, todas as áreas, porque já na primeira rodada a gente trabalhou aqueles temas, digamos assim, mais polêmicos, né, os rachas da política, então hoje a gente vai aproveitar essa entrevista mais para a questão das propostas para a cidade. Lembrando que são 50 minutos de entrevista e no final nós temos 1 minuto para as considerações finais, né? As duas candidatas foram convidadas para participar da entrevista com o blog da Marielle Martins, tanto a Mabel Canto, do PSDB, como também a professora Elizabeth Schmidt, do União Brasil, ela que é hoje a nossa convidada. Então, seja bem-vinda, prefeita, tudo bem? Eu é que agradeço, Marielle. Que bom termos mais uma oportunidade para conversar com os seus seguidores, com o seu público, para mostrar as nossas propostas agora mais detalhadamente, né? Porque dia 27 vai ter uma nova decisão. Então é muito importante estarmos conversando. Obrigado. Exato. Então, a partir de agora, nós vamos acionar o cronômetro, né? Passa a valer com a primeira pergunta. Então, a partir de agora, 50 minutos para a entrevista. Bom, prefeita, novamente a cidade de Ponta Grossa vive um momento que eu diria outro momento histórico, né? Porque nós já temos o fato da senhora ter sido eleita a primeira prefeita mulher, já entrou, né, para a história da cidade. E nós tivemos na eleição passada, em 2020, também a senhora disputando a eleição com a candidata Mabel Canto, que é deputada, onde a senhora acabou vencendo ali por uma diferença de quase 10 mil votos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho também sobre isso, a importância da mulher na política e dessa iniciativa aqui do eleitor de Ponta Grossa, que mais uma vez optou por ter uma prefeita. Pois é, há 50 anos atrás, ninguém imaginava que isso iria acontecer em Ponta Grossa. Tanto é que quando nós abrimos a cápsula do tempo, o que aconteceu? Em nenhuma daquelas cartas que foram enviadas para todas as autoridades do município, teve a palavra mulher, que dirá o nome de alguma mulher dentro das cartas. E a população de Ponta Grossa, pela segunda vez, escolheu duas mulheres referências na política, né? E eu me sinto assim muito à vontade de estar nesse espectro da história da cidade, porque quando nós vimos o projeto Eleitor do Futuro, que são as crianças das escolas, os jovens das escolas estaduais, né, que participaram dentro de cada escola e elegeram os 19 vereadores, nós tivemos 9 mulheres. E elas vieram falar comigo dizendo que eu fui a referência. Se eu posso ser a prefeita, eles também podiam ser vereadores e vereadoras. E então eu fiquei feliz, porque realmente é muito importante esse viés que aconteceu na nossa cidade e que é histórico realmente mais uma vez. Na eleição passada, a diferença entre a senhora e a candidata Mabel, que também terminou o primeiro turno em primeiro lugar, foi uma diferença um pouquinho maior, né? Hoje nós tivemos uma diferença aí na eleição de 654 votos, quer dizer, quase um empate, né, prefeito? Como é que a senhora vê esse cenário? Praticamente um empate técnico. Né? Eu entendo que a população e o povo da nossa cidade, ele avaliou muito bem o nosso trabalho com todos os obstáculos que nós tivemos durante esse período. Porque todos os prefeitos que começaram em 2021 com essa jornada difícil de pandemia, praticamente 2 anos, com um problema que a gente ficava perplexo todos os dias, né? E depois veio chuva, destelhamento, desabrigados, coisa que nunca aconteceu na nossa cidade. Este ano nós tivemos também a epidemia de dengue, que nunca tinha acontecido nessa cidade. Eu acredito que a população viu e percebeu que eu não parei de trabalhar nem um minuto incansavelmente. E tudo que pôde ser feito nós fizemos. E nós salvamos milhares de vidas. A equipe da saúde, olha, é uma equipe muito corajosa, muito guerreira e que
correram risco de vida para salvar as vidas, né? E isso a gente conseguiu fazer. Então, agora nós vamos seguir a missão de continuar fazendo ainda mais, com novas condições de trabalho e de vida, porque a gente não quer que tenha mais nenhum empecilho desse tamanho aí durante uma nova gestão, se for o caso, né? Essa questão da saúde, por exemplo, né, que é um tema que foi feito, inclusive a própria prefeitura, né, fez aquela consulta popular para saber para onde que deveria ser destinado o orçamento da prefeitura, e a própria população colocou em primeiro lugar saúde. A prefeita, né, em diversas entrevistas já reconheceu a fragilidade do nosso sistema de saúde e tem falado aí durante a eleição da questão da gestão plena, né, de saúde. A senhora acha que essa seria a solução? Nesse primeiro mandato, a senhora não optou por isso, né? Por que agora a senhora acha que, caso venha a ter, né, um segundo mandato, por que a gestão plena vai resolver o problema? Eu creio que a prefeitura, qualquer prefeitura, para assumir a gestão plena, ela precisa estar plena em relação às finanças. E nós, então, preparamos esse terreno para isso poder acontecer, no caso, no segundo mandato. Porque nós recebemos aqui a nossa doutora Márcia Sulac, deputada estadual, que fez um trabalho magnífico na prefeitura de Curitiba por 8 anos, e ela mesma me confidenciou que ela preparou a cidade de Curitiba para poder enfrentar o que viesse, e veio a pandemia. E ela destacou no nosso trabalho que nós fizemos toda a plataforma, toda a base daquilo que precisava ser feita, e que agora nós vamos erguer o edifício. Agora nós vamos conseguir estar plenos, porque eu sanei todas as dívidas da prefeitura, eu tenho todas as contas aprovadas, eu tenho a nota Capag há 4 anos, quer dizer, agora nós temos uma segurança de governança muito forte. E o nosso plano de governo é o único que está pautado no ESG, com o foco ambiental, social e governança. Então, a governança, nós já sabemos que estamos no caminho certo, né? Porque nós precisamos fortalecer essas finanças. E o que é a gestão plena? A gestão plena é termos o pé no chão e destinarmos todos os leitos e as cirurgias para os hospitais, sabendo e conhecendo a nossa realidade como nós conhecemos, porque hoje isso acontece lá em Curitiba. O recurso MAC, que se diz de média e alta complexidade, hoje vai diretamente do Ministério da Saúde para o governo do estado. Seria o caso de vir para a prefeitura. A prefeitura que vai administrar, no caso, é isso? E a prefeitura vai administrar e fazer a gestão disso, né? Do SUS aqui na nossa cidade. Claro que quando a gente fala da saúde, a prefeita sempre destaca a questão da gente fortalecer também a atenção básica, a atenção primária, começa ali, né, o atendimento, desde o atendimento preventivo. E já trazendo aqui as demandas da população, que eu procurei buscar algumas das principais, o pessoal tem reclamado muito, prefeita, da dificuldade de demora por consultas, por exemplo, nas unidades básicas de saúde. Não estou nem falando ainda de alta complexidade, né? Tem pessoas alegando aí, e são diversas unidades de saúde, que demora 3 meses, às vezes até 4 meses para conseguir uma consulta. E muitas vezes essa consulta é simplesmente para renovar a receita ou para trocar receita. Não sei se a senhora pensa em fazer alguma coisa nesse sentido para esses pacientes que procuram a unidade de saúde apenas para buscar a receita médica, né, que são aqueles medicamentos que você pode comprar com receita, e também para reduzir essa demora pela espera por consulta. O que pode ser feito? Na verdade, o que acontece na nossa cidade é um problema crônico com relação a esse número de consultas que sempre estão atrasadas. Eu lembro perfeitamente que lá em 2004, um dos motes era: vamos acabar com a fila. Uhum. E não se conseguiu acabar com a fila. Com a pandemia e com a epidemia, isso represou cada vez mais as filas, que são as nossas responsabilidades das unidades básicas de saúde, as filas das especialidades, dos leitos e das cirurgias, que é a responsabilidade do Estado, e que tudo recai aqui, né? As pessoas não sabem fazer essa diferenciação, mas nós estamos ajudando, inclusive, o Estado nas consultas com especialidades através do Sim Saúde, que é o consórcio Sim Saúde. E o que nós estamos fazendo hoje para diminuir e fazer com que essa defasagem seja menor e a gente chegue um dia a
estar muito melhor nesse quesito. Em primeiro lugar, nós temos as unidades básicas de saúde que já estão começando mutirões de consultas. Algumas já estão começando para que não fique aquilo que eu sou indignado. Imagine os pacientes todos, né? A gente ter que marcar dia e hora para ficar doente. Não é assim, não Até é chegar lá... porque a atenção básica é da prefeitura, a responsabilidade, não é chegar né? lá e marcar para daqui 2 meses a consulta, né? Mas existem duas frentes em cada uma dessas unidades, que são as filas que estão represadas lá por motivo da pandemia e da epidemia, e os pacientes que chegam hoje, que eles chamam de acolhimento. Então só que existe um número limitado, porque não comporta atender muitas pessoas. Então, existe a demanda que a pessoa chega muito mal hoje, agora, ele é atendido agora. Sim. Existe o médico que vai atender essa questão. E existe aqueles que estão tentando vencer a fila que ficou para trás. Mas daí a solução, né? O senhor acha que são com os mutirões? As mutirões é que são as soluções para trazer aquelas lá de trás agora e colocando isso no mesmo patamar. Né? Assim como eu acredito que uma das propostas muito interessantes que nós estamos colocando é as 5 unidades básicas com livre demanda, porque hoje existe território, você só pode ir na unidade básica da sua região, onde você mora, e nós tendo 5, que nós já temos 3 com horário estendido, né, nos três terminais, né? Isso vai continuar. Isso vai continuar, mas eu quero pôr mais 2, que eles já estão fazendo, já está no radar isso, quais serão elas, né? Para que sejam as 5 unidades livre demanda, que você pode ir em qualquer uma delas, independente de onde você mora, até as 10 horas, que vai diminuir com certeza a fila nas UPAs, né? Porque o número de pacientes que vão nas UPAs e que não são urgência e emergência é muito grande. E é isso que faz as pessoas ficarem esperando 6, 8 horas na fila, porque passa na frente delas aquilo que é urgência. E a fitinha azul fica para trás esperando. E dá um problema muito sério, né? Essa questão das UPAs também, né, que a gente sabe que não é de hoje, por exemplo, a UPA Santa Paula vive com uma demanda muito alta, por vezes tendo que suspender atendimento, né, para novos pacientes por conta dessa alta demanda. A senhora acredita que fazendo esse trabalho que a senhora destacou aí, com os mutirões nas unidades básicas e também com a abertura da UPA de Uvaranas, né, a senhora acredita que vai conseguir resolver esse problema da falta de vaga na UPA Santa Paula e também a Santana, né, que não é só a Santa Paula? As duas UPAs, né? Tem picos e momentos assim que tem algumas ondas, né, de, por exemplo, problemas respiratórios com muito frio. Mais no inverno, né? Mais no inverno, problemas de alergias quando começa o calor e assim por diante. Tem fases. E no Ministério da Saúde existe um regramento e uma normativa que Ponta Grossa, com a população que tem hoje, ela pode ter somente 3 UPAs credenciadas. Mas eu fico pensando, né? Imagine nós com 372 mil habitantes, termos só 2 UPAs. E daí abrindo a terceira não poderia credenciar mais uma, então? Vamos abrir a terceira e vamos credenciar a terceira, se Deus quiser vai dar certo. E nós vamos fazer a 4ª, mesmo que a gente ainda não possa credenciar. Essa 4ª seria em qual região? Em Oficinas. Oficinas. Que seria daí para contemplar, né, as regiões todas. Mas nós só teremos direito oficial pelo Ministério da Saúde quando completarmos 400 mil habitantes. Né? Mas a UPA Uvaranas já vai atender 100 mil pessoas daquele lado. E essa de Uvaranas, qual que é a previsão de inauguração? Em dezembro. Em dezembro já inaugura. Estaremos em funcionamento. E a questão estrutural, para manter essa UPA, como é que vai funcionar? Vem recursos federais? Como é que vai se dar isso, né? Porque a estrutura é importante, mas manter mais ainda, Com certeza. O custeio é importantíssimo, né? Porque nós temos hoje, só para fazer a referência aqui, né? A UPA Santa Paula, que é a maior, ela custa próximo 1.800.000, próximo de 2 milhões de reais por mês. E nós recebemos do Ministério da Saúde 500 mil reais desde que ela foi credenciada, desde
2015, se não me engano, 14 ou 15 que ela foi credenciada, não mudou nenhum centavo. E agora nós vamos credenciar, nós temos que primeiro inaugurar a UPA, o trâmite já está acontecendo da documentação para credenciar. Depois de credenciar, provavelmente nós iremos receber 500 mil. Enquanto isso, tem que ser com recursos próprios, né? E quando vier o 500 mil já é um alívio, porque 500 é 500. Mas eu já pedi para os deputados federais que, por favor, o senador, inclusive, que esteve aqui nos visitando, tentem alterar esse valor do SUS, porque uma consulta custa R$10, né? Tá muito defasado o valor da tabela SUS. Nós precisamos aumentar. No primeiro turno, nós tivemos a presença do governador Ratinho Júnior por diversas vezes aqui em Ponta Grossa. Claro, já é do conhecimento aqui dos nossos leitores e ouvintes também do blog, que o Ratinho Júnior estava com outro candidato, né, que acabou não chegando ao segundo turno, que foi o Marcelo Rangel. No entanto, o governador fez promessas para a cidade, né, e promessas relacionadas, inclusive, à saúde. Eu lembro de algumas promessas, pelo que entendi, não ficou condicionado à vitória do outro candidato, eram promessas para a cidade. Ele prometeu, inclusive, ajudar, na época ali, o outro candidato, a reabrir o pronto-socorro, como hospital. Não se falou se a gestão seria da prefeitura ou se a gestão seria do estado, como hoje está, mas prometeu. A senhora pretende, caso vencer a eleição, fazer uma cobrança do governador nesse sentido, para poder reestruturar aquele local para que vire novamente um hospital, ou não vai deixar como ambulatório do jeito que está? Eu já tenho notícias novas sobre isso. Quando disseram isso, o que é que eu respondi? Que o hospital não era mais municipal, agora o hospital é estadual, porque nós passamos para eles todos os projetos para transformar o Hospital Amadeu Pupi no Hospital Dia, que é um hospital que vai fazer cirurgias eletivas, que a pessoa entra de manhã e pode ir embora à tarde. Se precisar, vai ficar internada, mas a ideia é essa. E eu, inclusive, já tinha assinado com a CESA, com a UEPG, com o governador, um convênio. Esse convênio já está valendo desde o ano passado. Eles não se antenaram com isso, né? O governador não lembrou desse tipo de convênio que nós já havíamos feito. Já está em andamento isso, Eu entreguei os projetos, foi lá no ano passado, em novembro do ano passado. Entreguei todos os projetos prontos e a Câmara aprovou, nós passamos tudo, já foi até a escritura, já é do governo do estado o imóvel. Então eles irão abrir e essa semana o reitor me disse que já está lidando com o edital de licitação para dar continuidade às reformas do Hospital Amadeu Pupi e ele vai se transformar num hospital dia, sim. Ele volta a ser um hospital, então, mas tendo também esse apoio do governo do estado, isso? Sim, é do governo do estado. É do governo do estado. Hoje é que fique claro, ele não volta, então, para a gestão do município, isso a senhora não pretende fazer? Não, porque ele é estadual já, né? Assim como o hospital infantil. O hospital infantil, o Mike, agora é uma maternidade, ele era um hospitalzinho. Tinha 3 especialidades, hoje tem 11 e tem uma maternidade. Então, cresceu muito com o aporte do governo do estado e agora ele é estadual. É o Hospital João Vargas Oliveira, né? Certo. Prefeita, agora para a gente sair desse tema aqui de saúde, né, que são muitas as demandas, também gostaria de falar a respeito do transporte. Eu percebi que recentemente a prefeitura reativou algumas linhas, né, do transporte coletivo que tinham sido retiradas. Numa outra entrevista até conversávamos aqui sobre isso, sobre a população. Claro, vai ter gente que gosta, vai ter gente que não gosta, mas no modo geral a gente recebeu muitas reclamações de pessoas sobre a retirada de linhas. Eu lembro que a senhora até falou que a mudança tinha sido estudada, tinha sido positiva, no entanto agora algumas linhas já foram reativadas. Isso mostra que não foi interessante então ter retirado aquelas linhas, foi para atender a população que reclamou. Por que voltaram essas linhas? Como é importante a gente estar aqui conversando para eu esclarecer isso. Quando aconteceu a pandemia, 500 mil usuários deixaram de pegar o transporte coletivo. O contrato atual, ele é por número de passageiros. Imagine o que aconteceu com a empresa com menos 500 mil mês. Porque quanto mais passageiro, menor seria o valor da tarifa. Quanto maior o número de passageiros, menor a tarifa. Quanto menor o número de passageiros, maior é a tarifa. A tarifa técnica chegou a R$10. A R$10.
depois baixou para R$ 8. Por quê? Porque tinham as linhas, vamos dar um exemplo aqui, de meia em meia hora em determinada linha. De meia em meia hora. Tinha essa primeira linha que tinha 40 pessoas dentro do ônibus, a outra tinha 20, a outra tinha 5, a outra tinha 2. E o gasto do combustível era diferente porque tinha um número de passageiros menor? Não. Eles chamavam isso, a VCG, de ônibus bate-lata, porque não tem ninguém. E o custo, quem é que paga? Todos os outros usuários. Todos os outros pagam. Então, só quer dizer que agora aumentou o número de passageiros e voltou as linhas, isso? Exato, calma aí. Então, o que aconteceu? À medida que foi voltando o número de passageiros, foi diminuindo a tarifa técnica. Quando chegou em R$ 6, o que é que eu decidi fazer? Eu baixei para R$ 4, R$ 2 ficou no bolso de cada passageiro por dia e por 4 por dia, se ele pegar 2, né? Vezes 20 dias, R$ 80 para ele ir no cinema, levar as crianças no final de semana. Ele fez uma economia. Por que eu decidi fazer isso? Porque nós temos gratuidades. As gratuidades do passe livre, dos idosos, dos deficientes, todas as gratuidades. Vocês pensam que esse dinheiro cai do céu ou alguém tem que pagar a conta? Alguém paga a conta. Quem são? Os usuários outros. Por isso a tarifa técnica ser alta. Então eu resolvi pagar, não sei se é o valor correspondente, mas o R$ 2 para abater nessas gratuidades. Depende do valor da tarifa técnica, né? Exatamente. Bom, aí nós começamos a ouvir as reclamações e todos vocês sabem disso. O ônibus está cheio, começou a ficar cheio, está muito cheio, está todo mundo sofrendo, as linhas diminuíram. Aí todo mundo viu que isso estava ruim. Estava ruim por quê? Porque aumentou o número de passageiros. E aí, há 15 dias atrás, a tarifa técnica baixou para R$ 5. Aí eu pude agora voltar mais algumas linhas. Entendeu? Entendi. E a senhora pretende voltar com outras linhas também? Quanto não, porque tem maior demandas a ali da Santa Paula, Dom Bosco, né? A senhora deve receber, tem muitas demandas ali. Quanto maior o número de passageiros neste contrato, é isso que vai acontecer. Nós estamos atentos todo dia e toda hora. Nós temos um centro de controle operacional lá na rodoviária que vê bem certinho o que acontece, os atrasos que acontecem, aonde que tem muito passageiro, aonde que dá para abrir nova linha. Coincidentemente, foi agora nesse período, mas aconteceu de fato uma tarifa técnica R$ 5. Então nós podemos agora sim investir em mais linhas e fazer retornando isso à normalidade, até que a nova licitação aconteça, que nós estamos aguardando a liberação pelo juiz, que está paralisada no momento. Você acredita que essa nova licitação pode ser esse ano ainda ou vai ficar para o ano que vem? Eu espero que sim, espero que seja esse ano, logo após as eleições, né? E a senhora pretende manter, por exemplo, independente, aí claro, vai ser uma nova licitação, né? Teremos empresas participando aí da licitação, apesar que sabe que Ponta Grossa, você fala, o pessoal diz que nunca vão tirar a VCG, né, prefeito? É uma coisa que existe aí, não adianta, a gente tem que falar sobre isso. Existe uma concorrência grande, né? Agora são 2 lotes, quer dizer, podem ser 2 empresas, inclusive a vencer a licitação, tomara. Mas a senhora pretende continuar com esse sistema que nós temos hoje, como a senhora bem destacou, né? Que nós temos o valor da tarifa técnica e o valor que o usuário paga, né? Hoje o usuário paga R$ 4, então se a tarifa técnica custa 6, como a senhora citou, hoje está custando menos, né? Mas se ela custa 6, os outros R$ 2 a prefeitura repassa para a empresa como uma forma ali de subsídio. Isso mesmo. A senhora pretende manter esse formato? Eu acredito que essa iniciativa, ela foi um primeiro passo para um dia a gente chegar a uma tarifa zero, que deve estar muito distante, eu não vou prometer. Certo. Mas aqui, bem pertinho de nós, tem uma cidade que se chama Araucária, que é uma cidade pequena e que tem um orçamento gigantesco, porque tem lá a Petrobras. Lá a tarifa custa R$ 1, para não ser zero. O prefeito foi reeleito com mais de 90%. Então o objetivo é ir baixando cada vez mais a tarifa. O objetivo é ir baixando cada vez mais. Quanto mais fortalecimento haja na governança com dinheiro, eu acredito que a mobilidade urbana é um direito público, está escrito na Constituição como qualquer outra área. Saúde, segurança,
educação, esporte, cultura, né? E essa nova licitação vai ser uma nova licitação que vai, claro, primeiro deixar claro que não tem nada contra a VCG, né? Eu trago aqui uma demanda da população de que outras empresas também participem, né? Não apenas a VCG. Mas vai ser uma licitação que possibilita também a participação de outros. Eu digo porque a senhora deve lembrar que nós tivemos, eu não vou lembrar o ano, mas eu lembro que foi na gestão do ex-prefeito Péricles, que foi feita uma licitação, ele até disse, não, eu abri a concorrência, aí veio uma empresa aí até de fora, que acho que foi a empresa de Castro, Iapó, que concorreu, só que os critérios... Só que os critérios... Exatamente, também em Ponta Grossa, só que tem em Castro também, né? Só que os critérios da licitação beneficiavam a VCG, digamos assim, uma licitação naquela época, né? Que foi visivelmente direcionada, depois foi até alvo de investigação, né? Uma licitação que foi direcionada para que a VCG vencesse. Então essa é a preocupação de saber se é uma licitação que vai possibilitar, de fato, que outras empresas possam, de repente, até vencer aqui em Ponta Grossa. O fato das empresas terem impugnado o edital, acho que responde a tua pergunta. Uhum. Porque se não tá bom para a empresa, tá bom para o povo. Exato. Impugnaram, né? Porque nós estamos exigindo e bastante. Estou exigindo tudo, porque eu quero conforto para a nossa população. Eu quero que todo mundo goste de andar no transporte coletivo de Ponta Grossa. Então as exigências do edital são inúmeras, desde o aumento dos ônibus movidos à eletricidade, até ar-condicionado, Wi-Fi. Hoje nós já temos as câmeras, nós já temos o pagamento com Pix, com cartão de crédito, de débito. Nós temos vários projetos pilotos dentro dos ônibus, para evitar assalto, assédio. Dentro desse sistema do controle que eu falei, nós enxergamos dentro do ônibus, o que está acontecendo dentro dos ônibus. Então, eu acredito assim que era para ter sido aberto esse envelope dia 8 de agosto. E foram 3 empresas que impugnaram. Uhum. É sinal que está sendo rigoroso para eles e bom para o povo. E eu devolvi para o juiz reafirmando que eu quero o edital do jeito que ele está. Já vou emendar aqui para falar de trânsito, então, já que falamos de transporte coletivo. Como a senhora sabe, a demanda aí da população de trânsito também é intensa, porque Ponta Grossa tem aumentado aí o número de veículos, né, a frota de veículos, enfim, trânsito bastante movimentado. O pessoal reclama dos radares, em que pese tem alguns dados aí sendo divulgados sobre a importância dos radares também para orientação. Como é que a senhora vê o sistema aí de trânsito para uma futura próxima gestão e se a senhora pretende colocar mais radares? Nós temos hoje 140 semáforos. Só 2 são autônomos, os outros todos são inteligentes. E eles fazem o fluxo normalmente acontecendo, tem inteligência artificial. Então é para justamente fazer com que as pessoas consigam fluir no trânsito. Chega no período de pico, não tem cidade grande no Brasil que não tenha congestionamento. Principalmente numa cidade que tem 200 anos, com ruas estreitas como as nossas, né? É muito difícil a mobilidade mesmo. É por isso que nós estamos apostando e muito em ligações entre os bairros para evitar que as pessoas usem as mesmas ruas sempre. E mesmo onde já existe essa possibilidade, é tão natural e tão comum todo mundo ir para o mesmo lugar, né? E isso prejudica e faz o congestionamento acontecer. Acho que as pessoas têm que aprender a usar as rotas alternativas na nossa cidade. Com relação aos radares, eu tenho uma visão assim que os radares existem, que é para proteger vidas. E a cada asfalto novo que nós fazemos, nós recebemos da própria população a solicitação ou de radar, ou de lombada, ou de travessia elevada, ou de semáforo. As demandas são inúmeras. E, por incrível que pareça, eu tenho que ter uma resposta para a população, principalmente para a mãe e o pai de uma criança que foi atropelada. E aí, nós investimos mesmo nos radares, que também são inteligentes. Hoje são quantos no total de radares? São 56 radares na nossa cidade. E a senhora pretende ampliar isso? Por enquanto ainda não, ainda está estabilizado. E isso é o suficiente porque é o pedido e o clamor da própria população, né? Mas diminuiu o número de multas. O que explica isso? Provavelmente porque quando as pessoas estão desligadas e agora eles viram que
vai bater no bolso e que é importante salvar vidas, todo mundo já está pondo o pé no freio. E o dinheiro que é arrecadado com as multas, ele vai para onde? É importante esclarecer isso Sempre também. vai movimentando para o mesmo objeto, ali, né? para o mesmo objeto. Por exemplo, toda essa sinalização horizontal e vertical que está acontecendo na cidade. Nossa cidade está ficando um tapetinho, toda sinalizada, está bonita a cidade, né? É o dinheiro que reverte das próprias multas. Sistema de estar digital, a senhora pretende fazer alguma mudança? Nós temos hoje uma empresa que gera alguns questionamentos aí para a população por conta de ser uma empresa que tem seus sócios investigados por corrupção, né? Não foram condenados, mas são investigados no esquema de corrupção que aconteceu na gestão anterior, né? Na gestão de 2020, final da gestão ali de 2020. A senhora era vice-prefeita, né? O prefeito era o Marcelo. Nós tivemos uma operação grave, né, de corrupção e, no entanto, continuamos com a mesma empresa, que é a Cidatec. Há um interesse, de repente, da prefeitura de mudar isso? Você acaba de dizer com relação à VCG. É uma concorrência, é uma licitação, vai vencer quem estiver habilitado. Mesmo com a né? empresa tendo seus diretores investigados por corrupção. Mas escute, aonde que está escrito normativa que eles não podem participar da licitação? E não há uma norma que possa proibir também. Provavelmente não foram condenados, sei lá, eu nem sei. São réus por corrupção. Nem sei como é Não foram condenados ainda, né? estão sendo investigados. Não sei esse processo, mas eu só sei dizer isso, que inclusive também a medida que nós tomamos deles próprios, os carros que passam e que fazem a cobrança automática, também diminuiu consideravelmente o número de aplicação de multas com relação a isso. Porque as pessoas, tendo o crédito no estar lá, automaticamente elas estão livres da multa. Quando a senhora fechou a autarquia de trânsito, foi por conta dessas denúncias de corrupção? Não. Nem a Prolar. Teve a Prolar, teve a FUNEPO também, né? Que era TV educativa. Não, nenhuma delas foi por esse motivo. E sim pelo fato de uma superintendência, um departamento, dar conta e não precisar ter aquele suporte enorme. Porque uma secretaria realmente custa muito, né? Para a prefeitura, então era para economizar mesmo, economizar, portanto é que eu estava certa que tudo está funcionando normalmente e economizamos bastante. Agora, em relação à Prolar, que a senhora destacou, né, mesmo com o fechamento, claro, nós temos programas aí em andamento de moradia popular, né, e há ainda aquela fila, eu não posso falar hoje em quanto que está o número real hoje de pessoas esperando, mas eu sei que tinha mais de 20 mil pessoas na fila de espera aí por moradia popular na cidade de Ponta Grossa. Independente de fechamento ou não da Prolar, continua existindo no departamento trabalhando com isso. E a senhora tem uma boa relação, né, com o governo federal, tem uma boa relação, inclusive, com o Aliel Machado, né, que trouxe algumas demandas aí para a cidade de Ponta Grossa. Como é que a senhora vê o planejamento de moradia popular, então, para a próxima gestão? Veja só, o motivo pelo qual eu fechei a Prolar, tinham vários motivos, mas entre eles também era exatamente a mudança das políticas públicas em relação à habitação, porque tudo mudou. Hoje tem instância federal, estadual e municipal. E existe no meio de tudo isso, dentro do programa Minha Casa Minha Vida e do programa Fácil, que é através da Coapar, Governo do Estado, existem os subsídios que eles dão. E no que entra a prefeitura em alguns casos desses? Com o terreno, com um projeto que tem da FAR, por exemplo, que já foi aprovado, 104 casas, 50, metade... 50% na zona rural e 50% na zona urbana, no terreno do município. Nesse caso, nós entramos com o terreno. Nas demais casas, só no meu governo, nós fizemos 10.861 casas populares e famílias felizes, que sonham com a casa própria. A senhora considera isso um número ideal? Com a parceria. Não é ideal, mas é o que a gente vai acontecendo. A projeção agora Nada acontece num passe de mágica. Então, eu já tenho uma notícia boa para o ano que vem. Nós já temos mais de 5 mil casas populares aprovadas através dessa parceria, que a Caixa Econômica entra com o dinheiro. E como que a senhora vê a questão daquela ocupação, por exemplo, nós aprovamos os projetos, nós aprovamos tudo na prefeitura, né? É a nossa parte só. Aquela ocupação que nós temos lá no Jardim das Andorinhas, né? Como é que a prefeitura pretende tratar dessa situação? Porque, quer ou não, são pessoas que já estão morando ali, né? Vão reivindicando também seus direitos sociais, mas numa área
irregular, digamos assim, né? O que pode ser feito ali? Essa área já está regularizada. Uhum. Houve um processo da justiça, a doutora Jurema é a juíza, já está regularizada, já passamos os documentos com relação à documentação, junto com a UEPG, que é parceira, a juíza determinou que assim fosse. Uhum. Nós estamos fazendo o arruamento de todo o loteamento, inclusive a gente encontra no caminho uma casa no meio da rua, que essa casa vai ter que ser levada para outro lugar. O posteamento logo vai ser feito, a parte da água também, está tudo planejado e programado conforme a justiça determinou. Então ali a população fica ali, agora é questão de levar a estrutura. De levar a estrutura, é o que a gente está fazendo conforme o cronograma da justiça, junto com a UEPG e junto com muitos vereadores que deram emendas impositivas. Por exemplo, nós entregamos lá uma emenda impositiva, parece que foi R$100 mil, se não me falha a memória, para eles comprarem umas máquinas e para fazerem os pavers, para fazerem eles próprios os tijolos, para construir as casas, né, para fazer com que aquela população tenha dignidade e tenha vida. E eu sou a prefeita de todos na nossa cidade, inclusive deles. Então eu tenho que fazer a minha parte. Pavimentação, prefeita. Hoje, na outra entrevista, a senhora tinha falado a respeito do percentual, mas acredito que agora o percentual é maior, né? Porque a gente tem notado aí diversas equipes trabalhando da prefeitura em diversos pontos da cidade. Hoje nós estamos com quanto por cento de asfalto na cidade? Faltam 5% para nós cumprirmos os 100%. Para chegar no 100%. Para chegar no 100%. E não vai dar tempo até 31 de dezembro, eu já tenho dito em várias entrevistas, porque eu só falo a verdade. Se eu tivesse podido começar os asfaltos em 2021, provavelmente nós estaríamos com a meta cumprida. Mas as metas nossas já estão com 97% praticamente cumprida de todas as propostas que nós fizemos, né? E do asfalto ainda falta 5%, mas até o final do ano todos os projetos vão estar prontos. Falta 5% de projeto, a senhora diz, ou de execução? Não, de execução. De execução. De execução e de verba, de né? Verba, né? Tanto é que eu vou logo, no que passa a eleição, conversar com o governador e vou levar para ele mais 150 milhões de projetos pedindo apoio a fundo perdido do governo do estado. Porque já conseguimos 73 milhões e a gente precisa de mais. E aí, para a projeção do futuro, nós queremos fazer uma coisa assim que vai ser inédita, porque eu quero asfaltar a Guaragi, o Vaia, a Rua de Pinheirinho, porque são tão poucas, né? Itaiacoca também, Itaiacoca vai ser muito difícil fazer 500 quilômetros de rua, lá, de estrada lá, vai ser muito difícil. Tem, inclusive, uma PR que atravessa lá, que seria o governo do estado responsável, né? Mas nós, pelo menos nas vilinhas, né, a gente vai fazer o diferencial, porque é o meu objetivo e é por isso que eu preciso de mais 4 anos, para eu completar esse ciclo que não deu tempo. Mas aí nenhuma rua da cidade não vai ter, todas as ruas da cidade vão ter asfalto, então? Se Deus quiser, é isso que nós queremos. Nesse próximo ano aí a gente vai... Quando a senhora fala nesses 5% que fala hoje, dá pra gente ter noção mais ou menos de que regiões que seriam as regiões que hoje estão mais carentes de asfalto? Não vou saber te dizer aqui, porque se eu falar besteira... Mas são mais as vilas, né, provavelmente. Mas tem algumas vilas que ainda não chegou, já tem os projetos prontos. Às vezes, o que eu tentei fazer foi, por exemplo, tinha uma vila que só faltava os toquinhos aqui da rua. A gente já foi lá e fez. Então tem muitos casos assim, de problemas que nós estamos solucionando os problemas, não fomos nós que provocamos o problema. Então, aqueles que esperavam há 20, 30, 40, 50, 60 anos esse asfalto e já receberam, estão muito felizes. Os que ainda não receberam, eles precisam ter um pouquinho de calma, porque não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo, né? Não tem a varinha mágica. Por exemplo, o valor de 95 milhões do BRDE, que é o Banco Mundial. Eles agora já mandaram a autorização para tudo aprovado, tudo certo, mas disseram assim, a licitação só pode ser em 2025.
Até por Então conta foi uma condição, porque a gente está em fim de mandato. Então, em 2025, a gente vai começar fazendo licitação do BRDE. Então, hoje, investimentos em asfalto totalizam quanto? 640 milhões de asfalto novo e 60 milhões de recap. Tá, e daí desse valor, é bom explicar sempre, quanto é da prefeitura, quanto é Finisa, quanto é Estado? 500 e poucos mil reais é com tudo que a prefeitura conseguiu, né? Uhum. E daí tem o estado, que foi 73 milhões. Eu mostrei um gráfico lá, tem da Itaipu 17 milhões, mais 17 nosso. Tem do Plauto Miró, que foi 14 milhões, se não me engano. Teve, quem mais? A Mabel teve 1,5 milhão. E foi isso que a gente conseguiu. E agora toda e qualquer ajuda de qualquer deputado, de qualquer partido, sempre será bem-vindo. Sabe por quê? Porque é o nosso dinheiro que vai para o Estado e para a União. E através dos deputados é que voltam para nós, né? Então eu vou aceitar de qualquer deputado. Acho que é importante também, esse momento que a gente está falando de asfalto, para a senhora explicar o que o povo chama de asfalto em cima de asfalto, né? Até vi, inclusive, a sua concorrente, a Mabel Canto, dizendo que a senhora estava colocando asfalto em cima de asfalto em regiões que não precisam e deixando de lado os bairros. Queria que a senhora explicasse isso, essa história do asfalto em cima do asfalto. São verbas diferenciadas, em primeiro lugar, porque a do asfalto é carimbada para asfalto novo, né? E a outra é recap, é recurso livre, recurso próprio nosso. E eu acredito o seguinte, que tem locais e lugares que passam milhares de carros por dia, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, e que nós precisamos fazer o recap antes que se transforme numa buraqueira só. Então é uma ação até preventiva. Por exemplo, Santa Paula já estava começando a deteriorar tudo. Lá é recap, né? Lá é recap, está prontinho, me mandaram hoje ainda, já a pintura está pronta já, né? Então, antes que vire uma buraqueira, nós temos que fazer a prevenção disso e fazer o recap para evitar que as pessoas sofram mais ainda. Porque nesse caso o tapa-buracos não resolvia, né? O tapa-buraco já está demais, é uma colcha de retalho já, né? Já está muito, muito difícil. Então, nos bairros, o asfalto novo também está chegando forte. Nós temos hoje mais de 30 equipes. Nossa cidade é um canteiro de obras. Queria que a senhora destacasse temas aqui que a gente não falou nas outras entrevistas, de uma forma um pouquinho mais sucinta. Propostas para agricultura, turismo e meio ambiente. O que a senhora pode dizer que vai ser o diferencial aí da sua gestão? Para agricultura, eu acredito que o Feira Verde, que é o nosso carro-chefe da agricultura, o mercado da família, a gente precisa melhorar, sempre melhorar. Vai ter ampliação? Porque, sim, a gente precisa ampliar os pontos, né, e as formas de entrega. Para mim, me dói aquelas pessoas na fila ali esperando. A gente tá tentando ver um modo de minimizar essa questão, né. E o Caminhos do Agro, que graças a Deus teve boa repercussão, porque nunca tinha tido um programa constante assim de recuperação e manutenção das nossas estradas rurais, né? E então ele vai continuar acontecendo até a gente chegar com asfalto, aonde a gente puder chegar, né? Porque, por exemplo, Bocaina, Pinheirinho, são tão poucas ruas. E a gente tendo mais, eu quero ter mais 700 milhões para fazer infraestrutura e obra, né, para o ano que vem, já que a gente já pagou 400 milhões de dívida, porque a gente não vai ter agora, a gente vai ter condições de ir. E hoje a prefeitura tem quanto em dívida? Isso, né? Não temos dívida. Não tem nada de dívida. Com tudo, só aquelas dívidas de financiamento, parcelamentos que são tudo normal, tudo dentro do prazo estipulado, né? Nós recuperamos a capacidade de pagamento da prefeitura e a credibilidade que a prefeitura não tinha, né? Hoje, os fornecedores estão recebendo no dia certo e na hora certa, e isso é muito bom, né? Turismo, prefeito. E aí o turismo, para nós, eu tinha feito a programação e a gente realmente está vendo que o polo turístico de Itaiacoca ele está se consolidando, porque esses dias ainda teve lá, eu não pude ir por ser inauguração, uma inauguração do Monumento Biker, né, lá no Campos Gerais, quase chegando no Buraco do Padre.
Então, a gente está consolidando isso, já estão surgindo investimentos novos, diferenciados na região de Itaiacoca, e a estrada para o Buraco do Padre também, só estamos aguardando uma aprovação na ponte, que tem uma ponte que o IAT tem que aprovar, e ainda não aprovou. A estrada do Alagados, que começou e infelizmente a empresa teve 1000 problemas e venceu o prazo, e eu estava fazendo distrato com eles, eles vieram a semana passada mostrando, e foi constatado mesmo que o prazo que eles tiveram 70 dias de chuva. Então eu disse, tá, vou levar em consideração 70 dias de chuva e nós vamos prorrogar o prazo por 70 dias. Se nada acontecer nesses 70 dias, aí nós vamos fazer o distrato e ter que fazer uma nova licitação. Mas eu estou acreditando que a empresa veio para querer fazer realmente o serviço andar agora, né? Se Deus quiser, vai acontecer isso. Então, o turismo, nós já temos o nosso turismo de negócios bombando. Esses dias eu estive num evento do Odonto Excellence, que tinha franqueados do Brasil inteiro, faltou hotel em Ponta Grossa, né? E nós já somos destaque nos 21 destinos inteligentes do Brasil, e nós vamos continuar nesse crescente aí para fazer melhor, cada vez melhor. Prefeito, quando a senhora começou a... Você falou mais uma coisa que eu tinha falado... meio ambiente, meio perdão, ambiente. meio ambiente. É esse que é o mais importante de tudo, que é o diferencial do nosso plano de governo, porque o nosso plano de governo ele é baseado no ESG, foco ambiental, social e governança. Governança quer dizer que é a base, a sustentação do dinheiro e de tudo para fazer as outras coisas acontecerem, melhorarem os serviços. E eu assinei um edital que vai sair em diário oficial, provavelmente o contrato logo com a Unilivre, para fazer um projeto ambiental transformando os nossos riachos e arroios, os 3 principais, né? Principalmente o Pilão de Pedra, o Ronda, que a gente já começou, e o Pitangui, toda a nossa região, um projeto transformando parques, fazendo a contenção das águas, como acontece no Lago de Olarias, que também tem mais um problema lá. O Lago 2 estava indo maravilhosamente bem, quando chegou próximo, a gente viu que o projeto que nós recebemos estava errado, porque estava voltando a água, e eu tive que cancelar aquela licitação. Agora vamos fazer nova licitação com um novo projeto. Quer dizer, os obstáculos, os desafios vão surgindo todo dia, né? Mas com esse dinheiro da Itaipu, e com o nosso de 34 milhões, nós já começamos esse processo de reurbanização, inclusive, das pessoas que moram do lado do riacho e do arroio. Não vai mais passar água por cima da rodovia lá em cima, do Rio Ronda. Já começamos com recursos próprios em Olarias e na Coronel Cláudio, e assim vai, cada vez melhorando. Prefeito, eu tenho notado que a sua campanha, aparentemente, ela tem funcionado de uma forma bastante tranquila, né? Por um outro lado, a outra candidata, a Mabel Canto, tem feito vários ataques à senhora. Inclusive, ela coloca a questão dos uniformes escolares, né, que a gente já falou aqui, ela bate bastante no fato da senhora não ter entregue os uniformes das crianças, falou também de denúncias de corrupção envolvendo a saúde, que ela tem divulgado aí que teu filho teria sido indiciado não, chamado, né, para uma conversa lá com o GAECO a respeito do nome dele ter sido citado num esquema de corrupção. Eu queria que você falasse sobre isso também. E não foi. Tudo isso é fake news e jogo sujo da velha política, que Ponta Grossa não aguenta mais isso, sabe? Eu acho que a gente está querendo dar um basta nisso. E esse assunto está nas mãos do nosso jurídico da campanha e dos meus advogados e família. Eu acho que isso, as medidas cabíveis vão estar aí acontecendo. Mas o que eu quero dizer é que, realmente, nós assinamos um pacto da paz agora para o segundo turno, mediante 2 juízes e 2 promotores. E nós assinamos esse compromisso e fizemos um discurso, nos comprometendo a isso. Foi numa quinta-feira. Na sexta, eu comecei a ser atacada, de todos os lados, na propaganda política e na TV. Eu não ataquei ninguém. E eu disse que eu cumpro, eu não preciso pôr em cartório nada para eu cumprir. Eu cumpro porque eu tenho palavra. Eu me comprometi a fazer uma
uma campanha de respeito, com paz e com propostas, em respeito a todos os eleitores que votaram em mim, os que vão votar agora e os que não vão votar em mim. Todos os eleitores merecem o meu respeito e é por isso que eu optei em colocar propostas todos os dias, cada dia de uma área, mostrando exatamente como faremos, da onde vem o dinheiro, mostrando o nosso planejamento para o futuro do sistema viário da nossa cidade, que eu acredito que nós tivemos, inclusive, prefeitos que foram engenheiros e não conseguiram fazer isso. Não projetaram a cidade para daqui muito tempo, senão nós não teríamos os gargalos que nós temos hoje. Então nós estamos aí, eu e o pastor Moisés, com a força da verdade, focados em duas questões: o presente e o futuro da nossa cidade, inclusive o futuro dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos e assim por diante, porque a educação que nós temos feito é realmente maravilhosa, sabe? As nossas profissionais da educação estão trabalhando e muito. Então, eu quero que o futuro comece agora, já. É para a próxima geração que eu estou trabalhando e vou continuar trabalhando, se assim Deus permitir e vocês acreditarem nas nossas propostas. Porque o melhor é o 4-4, a força da verdade. Venham conosco. Prefeita, tem uma pergunta que eu preciso fazer aqui bem rápido, que foi ali sobre a sua passagem do primeiro turno para o segundo turno, porque eu lembro que a senhora começou com bastante dificuldade, né? Teve que sair do PSD depois daquele racha com o Marcelo Rangel e o Sandro, e o Marcelo e o Sandro sempre diziam que a senhora só era prefeita porque eles a colocaram na prefeitura. Como é que foi vencer o Marcelo Rangel no primeiro turno? Quem me elegeu agora foi o povo. E foi muito bom. Eu recebi o respeito do povo em resposta às minhas colocações, ao meu trabalho, que é um trabalho sério, honesto, com contas aprovadas, com tudo dentro do conforme. Não teve gaeco no meu governo. E a população me deu o seu voto de confiança para estar no segundo turno. Foi muito bom. Bom, agora, prefeita, nós encerramos aqui então o tempo de entrevista, né, os 50 minutos, e vamos agora acionar o cronômetro para 1 minuto para que a senhora possa fazer então as suas considerações finais. Pode começar. Eu quero realmente dizer à nossa população aqui que todas as nossas propostas, elas foram pensadas para proteger as famílias, para melhorar os serviços, porque eu e o pastor Moisés, nós andamos pela cidade inteira, tudo de novo, e nós vimos o novo asfalto, o recap, as novas escolas. Nós entregamos 9 CMEs, faltam 4 para entregar, as nossas novas unidades de saúde, os nossos superpostos, e nós também vimos que falta muita coisa ainda para fazer. A nossa cidade está em constante transformação e nós estamos fazendo com que a nossa vida esteja à disposição da nossa população. Construindo fake news o tempo todo, ninguém vai conseguir credibilidade. Nós estamos com a força da verdade. Nunca vamos mentir. Então, venham conosco porque nós estamos com a consciência tranquila, com muita fé em Deus, porque nunca deixei de dizer: Deus no comando. Muito obrigada. Tá ok, eu agradeço à prefeita e candidata à reeleição Elizabeth Schmidt por participar conosco, né? Ela que participou de todos os nossos momentos aqui de entrevista com o blog da Marielle Martins, e quero deixar claro, né, que as duas candidatas foram convidadas para conversar conosco, sempre com esse mesmo tempo de 50 minutos, 1 minuto para consideração final, tratando de diversos temas para a cidade de Ponta Grossa. No entanto, até o momento, a candidata Mabel Canto, do PSDB, alegou que está muito atarefada, que está muito corrida a vida, e disse que está com dificuldade aí para agendar entrevistas e que nesse momento estaria priorizando aí alguns compromissos e que não poderia conceder entrevista ao blog da Marielle Martins. No entanto, nós temos ainda a semana aí pela frente e deixamos aberto, é claro, o espaço para que a Mabel Canto também converse conosco. E é claro que a qualquer momento nós trazemos mais informações aqui no blog da Marielle Martins, marellemartins.com.br. Acesse marellemartins.com.br.